Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos do 15. Como vocês estão? Estamos aqui reunidos para ouvir mais um episódio do nosso querido podcast, o Tu Porém, o podcast literário da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Parada 15 de novembro. Então, irmãos, como vocês bem sabem, eu não estou aqui sozinha, eu estou com ela, nossa futura pedagoga, futura professora, né? E aí, Gabi, como você está? Nossa, também líder, né, de música, diretora de música voltada para o ano que vem. Como você está, Gabi? Amém, Paulinha. Amém. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, estou aqui animada para mais um episódio. Esse tão importante, onde nós vamos falar sobre oração, que é um tema muito importante, importantíssimo, mas é isso, não vou mais dar spoiler, mas eu não estou aqui sozinha, eu estou aqui também com o Matheus, que é alguém muito especial para cada um de nós, é alguém especial para a nossa igreja também, e irmãos, que tem sido uma bênção aqui na nossa igreja, nas igrejas afora também, e nós aqui do Tu Porém também aprendemos muito com ele a cada episódio que nós gravamos. E aí, Matheus, como que você tá? Tá animado pro episódio de hoje? Conta aí um pouquinho pra gente. Oi, Gabi, tudo bem? Fala, galera. Tô legal, tô bem também, tô animado aí pro episódio de hoje, também aprendo muito com vocês, né? A gente se ajuda aí no aprendizado. E também apresento aqui, né, a minha companheira, Fernanda. Ela é uma futura psicóloga aí, né? Então, estamos em vários profissionais aqui onde nós compartilhamos conhecimento. E aí, Fê, como é que você tá? Tá animada também? Olá, pessoal! Olá, queridos que estão nos ouvindo. Eu tô muito animada, porque esse livro ele é muito bom. E eu gostei bastante desse capítulo que nós vamos comentar. E eu estou muito feliz também de estar aqui entre amigos, da gente poder tirar reflexões uns com os outros. Então eu sempre aprendo com vocês, eu fico muito, muito feliz. E, é claro, estamos aqui todos nós juntos com a nossa chefona, né, a Big Boss, a Paulinha para íntimos. E bora comentar mais um episódio maravilhoso. Bom, gente, nós estamos aqui para mais um capítulo desse livro incrível, Conhecer Jesus é Tudo. E o capítulo de hoje é o capítulo 8, que se chama Amigos Gostam de Conversar. E eu amei esse capítulo, sério, de todos até agora, esse foi o que eu mais gostei. Porque eu acho que o pastor aqui, o pastor Bulhão, ele consegue esquece, eu não vou falar essa palavra, não. O pastor Bulhão, ele consegue esclarecer, né, esse assunto, que eu acho que é meio, não sei se complexo, mas difícil, porque ele deixa que
eu acho que é algo que muitas pessoas já passaram, que assim, a gente sabe que a gente tem que orar. A gente sabe que é necessário orar. A gente sabe disso. Só que muitas vezes a gente não tem vontade. E quando a gente ora, ele fala isso também. É aquela oração mecânica. É aquela oração de sempre. Você acorda de manhã e fala: Senhor, obrigado pela noite que o Senhor me concedeu, obrigada por esse dia, esteja comigo, amém. Aí chega no almoço: obrigada, Senhor, pelo alimento, amém. Antes de dormir: obrigada, Senhor, pelo dia, por ter me protegido, amém. E sabe, só repetição. E aí ele fala que essas orações não são sinceras, elas, né, não passam do teto. E ele coloca a oração como uma conversa com um amigo. Então, ele exemplifica isso. Tipo, a gente, quando tem um amigo, a gente conversa com esse amigo sobre tudo. E, às vezes, a qualquer momento, assim, dependendo. E com Jesus deve ser a mesma coisa. A gente tem que falar com Jesus até as coisas óbvias. Porque, às vezes, a gente vai orar, aí que nem a gente fala assim: ah, Senhor, agradeço por tudo, amém. Ele sabe o que é esse por tudo do que a gente está agradecendo, mas ele quer ouvir a gente falar. Cada detalhezinho, tá agradecendo por quê? O que te aconteceu que você está agradecendo? E quando algo ruim acontece, que nem eu achei maravilhoso que ele dá um exemplo assim, que às vezes a gente agradece a gente acorda de manhã, agradece pela noite de sono, né? E só que às vezes a noite de sono foi péssima. A gente não conseguiu dormir, ficamos virando na cama de um lado para o outro a noite inteirinha, não descansamos, mas a oração é tão automática e tão falsa que a gente simplesmente acorda e para começar o dia e ora: Senhor, obrigada pela noite de descanso, amém. Só que você não descansou. Então você está sendo hipócrita, você está mentindo para Deus e para Jesus, né? Ele sabe que você não dormiu bem. E aí você vai lá e não conta para ele. Você agradece pelo quê? Se a sua noite foi péssima. Então, o pastor Bulhão, nesse capítulo, ele nos convida a termos orações sinceras com Deus, a conversarmos com Deus realmente o que está no nosso coração. E ele dá um exemplo aqui também do filho dele, né? Eu achei esse exemplo maravilhoso. O filho dele, criança, né? Tinha acho que 3 anos aqui no relato. Não sei se ele falou a idade. Ah, não, achei. Ele tinha 5 anos, o filhinho dele. E o filho dele não gostava de comer verduras e legumes, né? E ele chamava isso tudo de planta. E aí, teve uma vez que eles foram almoçar, tinham muitas verduras, muitos legumes para eles comerem. E aí, o filho dele foi fazer oração para Deus. E a oração dele foi incrível. Foi a seguinte: Pai, estou chateado, só tem planta para comer. Eu achei maravilhoso. E aí, o pastor fala que se fosse um adulto, mesmo não gostando da comida que está sendo servida, um adulto iria agradecer. O adulto ia falar: Senhor, obrigada por este alimento, amém. E a criança sincera, porque ele não tem esse filtro que a gente tem quando a gente é adulto, que é um filtro que a gente tenta mascarar os nossos sentimentos para não magoar os outros, ou sei lá, para não desfazer a nossa imagem, enfim. A gente cresce e vai pegando esses filtros, assim, até para conviver em sociedade, porque, convenhamos, às vezes é necessário. E aí ele fala dessa sinceridade, tipo, o filho dele não gosta de verdura. Então, quando ele foi orar pelo alimento, ele falou para Jesus: Senhor, eu tô chateada, eu não quero comer essa comida que tá aqui, porque eu não gosto dela. E eu acho que Deus quer isso de nós, né? Ele quer que ele só quer a sinceridade do nosso coração. Ele quer que a gente deixe de ser hipócritas. Muitas vezes a gente fala dos fariseus da Bíblia, né? Que eles eram hipócritas, das orações que eles falavam, que eles repetiam as orações. E a gente faz a mesma coisa. A gente pode não repetir uma oração que foi escrita, porque tem algumas igrejas que têm liturgias, né, de oração. A gente não pode
ler essas. Não que a gente não possa, calma. A gente, assim, às vezes a gente acha que ler esse tipo de oração é vã repetição, é ser hipócrita. E não. A sua oração, bem entre aspas, sincera e espontânea, também pode ser hipócrita se você não está falando de coração aquilo para Jesus. Eu queria fazer um comentário, né? A Paulinha falou sobre essa questão de orar sem sinceridade, né? E tem até um texto bíblico, né? Eu tô com a memória ruim hoje, não vem o texto, eu não lembro se é Mateus ou se é João, que diz que nós não devíamos orar, né? Como os fariseus que fazem várias repetições, repetem, oram em público e não sei o que e tal, que a gente devia ter uma conversa sincera e no privado, né? Essa oração precisava ser no privado. Essa questão da reza, né? É muito também herdada dos pagãos. O povo de Israel ele teve muito contato, né, ali com os pagãos, né, e depois isso se perpetuou com a Igreja Católica, né, e se tornou um hábito, né, porque a gente sabe, né, que tem várias rezas ali e tudo mais, quando ali a Igreja se une com o Estado, com Constantino, né, e aí esse costume da reza substituiu a conversa sincera, desde os fariseus, depois com a Igreja Católica, até hoje. Então, quando a gente vai fazer uma oração, até a gente tem esse costume de chegar e a gente ora, como a Paulinha deu exemplo, quando a gente vai dormir, agradeço pelo dia, né, abençoe minha família, que amanhã eu possa ter um ótimo dia, que eu possa ter uma boa noite de sono, perdoe os nossos pecados, amém. E a gente repete isso todo dia. A gente não fala sobre o nosso dia com Deus. A gente não fala. E a gente acaba fazendo uma reza, como se fosse um ritual, uma tradição, e não é. Deus ele não quer que a gente tenha um ritual, uma tradição com ele na oração. Mas ele quer que nós conversemos, como se fosse um amigo. Uma conversa de amigo. A gente conversa normalmente com nossos amigos, a gente fala do nosso dia, a gente desabafa dos nossos problemas. Deus é o nosso melhor amigo, Jesus é o nosso melhor amigo. A gente precisa desabafar e não ser hipócrita, como a Paulinha falou. A gente falar a verdade. Outra coisa muito interessante é que sobre a oração, uma vez o pastor Marcílio pregou lá no Boni 4 e ele pregou, né, sobre a oração. E ele primeiro fala da oração, depois ele falou que ia pregar sobre o Pai Nosso. E quando ele fala da oração, é algo que parece que a gente sabe, mas a gente nunca parou para pensar nisso. Quando a gente ora assim para Deus, conceda, sei lá, que o Senhor possa me conceder um emprego. Aí Deus vai lá e concede um emprego porque você pediu. Tipo, Deus tá lá, fala, não vou conceder um emprego pro Mateus. Mas aí eu vou lá, oro com sinceridade e falo, tá bom, você orou com sinceridade, então mudei de ideia. Não, porque Deus mudaria os seus planos, né? Então, a oração, ela não é para mudar o caráter ou mudar o plano de Deus. A oração é para a gente reforçar o nosso relacionamento com Deus. E a gente acaba esquecendo disso, a gente acaba não pensando nisso. A oração não é para mudar. Deus tem um plno para a nossa vida. E a gente orando, né, a gente não vai mudar o plano de Deus na nossa vida, mas a gente vai exercitar o nosso relacionamento com Deus. Mas só se a oração for sincera. Eu vejo que na oração nós precisamos ser muito sinceros, né? E no livro fala bastante sobre isso. Às vezes, por exemplo, se a gente vai pedir um aconselhamento para um pastor ou para uma pessoa assim de muita confiança, se a gente não se abrir a ponto daquela pessoa entender todo o contexto, toda a situação, não tem como aquela pessoa nos ajudar de
da melhor forma possível, que ela poderia ajudar se nós esclarecêssemos, né, todo o contexto, tudo mais. E eu vejo que é exatamente assim com Deus. Então, se a gente não se abre totalmente para Deus, porque Deus já sabe do nosso coração, né? Mas se a gente só fala de uma forma superficial com Deus, não tem muito como Deus ele operar aquele milagre que você lá no fundo do seu coração está esperando. Mas que ele fala que você precisa falar para ele. Você precisa, de fato, falar de uma forma muito sincera. E eu acho que o nosso problema é que nós, de fato, assim, nós não somos sinceros. Talvez por uma questão de um receio, até em relação, né, com Deus. E o livro fala, né, sobre isso, que, assim, a forma da gente falar com Deus impacta muito. Então, e em tudo, assim. Por exemplo, a gente pode falar com ele sobre um namoro, por exemplo, um relacionamento que você talvez esteja querendo muito, talvez você conheça uma pessoa legal, mas você não sabe. E aí você pode abrir o seu coração a ponto de falar assim para Deus: Senhor, olha, tal coisa aconteceu, tal coisa, e eu quero muito que o Senhor me mostre o caminho. Ou, por exemplo, aconteceu alguma coisa no trabalho, as coisas não estão muito bem. Tipo assim, da gente chegar para Deus e não só falar assim: ah, Senhor, então, o Senhor sabe que no trabalho não tá muito legal, mas que o Senhor possa abençoar. Não, eu creio que Deus, ele fala assim, gente, falem comigo assim. Ah, no trabalho, tem uma situação lá que não está sendo legal para mim. Tem tal pessoa, Senhor, que não está sendo uma pessoa que está abençoando a minha vida, não estou sabendo como lidar. Sabe, de uma forma assim que de fato a gente abra o nosso coração de uma forma estendida para Ele. Eu lembro que um dia desses eu fui vestir uma roupa para ir para a igreja. E aí, assim, eu olhando no espelho, aí eu pensei assim: rapaz, essa roupa aqui, eu acho que não tá legal, assim. Eu acho que o Espírito Santo tá falando comigo, porque eu acho que não tá sendo uma roupa totalmente adequada para eu estar indo hoje para o culto, para estar indo adorando a Deus. Aí eu peguei outra roupa, troquei de roupa e me senti totalmente bem, não senti mais aquele incômodo no meu coração. Mas assim, foi depois de uma oração que eu fiz para Deus, uma oração simples sobre uma roupa, que ele já falou comigo. Então, são até nessas pequenas coisas. Ah, Senhor, eu quero comprar uma roupa. Será que o Senhor pode me ajudar a escolher uma roupa que glorifique ao Senhor? Tanto no jeito que ela foi feita, como na cor dela, qual é a estampa. E é muito interessante da gente pensar, de fato, em Deus como um ser amigo, né? Que se preocupa não só com grandes coisas, assim, mas com as pequenas coisinhas do dia a dia. Porque Ele é nosso Pai e Ele sabe o que é o melhor pra gente. Eu gostei bastante desse capítulo, porque ele falou muito comigo. Eu tenho muita dificuldade para orar. E desde questões bem bestas, assim, às vezes eu fico pensando: eu acho que não vale a pena orar, eu fiz isso de novo, aconteceu essa coisa novamente, eu acabei caindo naquele pecado de novo, e talvez Deus, ele não queira conversar comigo, não me sinto tão confortável. E ler o que o Pastor Bulhão escreveu foi um grande conforto, assim, principalmente nessa questão, né, que os meninos mencionaram, salientaram bastante da parte da sinceridade. E realmente Deus, ele quer que a gente se abra com ele de maneira sincera. Ele quer que a gente seja verdadeiro.
E até o exemplo que a Paulinha colocou aqui, né, que ela mencionou do filho do pastor falando que ele estava completamente satisfeito com a refeição. E eu fiquei, nossa, o quão bom é também a gente ser sincero com Deus. Porque a gente, não sei, acho que a gente tem a ilusão de que Deus, ele não conhece o nosso coração, mas ele nos conhece por completo. Só que ele fica tão feliz quando a gente simplesmente é sincero com ele, quando a gente simplesmente revela o que está se passando dentro da gente. E eu gostei muito, muito desse capítulo. Eu acho que eu concordo com a Paulinha, é um dos capítulos que eu mais gostei até aqui. E me fez lembrar muito de alguns momentos de oração que eu tive com Deus. E eu sei que muitas vezes é instruído dentro da igreja e tudo mais para que a gente faça uma oração silenciosa entre nós e Deus. E existem muitos fatores bíblicos a respeito disso, a própria Ellen White menciona. Só que eu tenho um costume muito forte em mim, eu gosto muito de falar sozinha. Pode ser um pouco estranho, mas tá tudo certo. Gosto um pouco de falar sozinha e conversar comigo mesma. E eu também gosto de falar com Deus em voz alta. De ficar no meu quarto e conversar com Deus como se eu estivesse conversando, que nem eu tô aqui falando com vocês. E eu lembro de uma vez que eu não queria orar, eu não tava me sentindo muito confortável pra orar. E aí eu ia fazer só uma oração rapidinha, silenciosa e ia deixar. Só que aí acabou que eu fiquei, não, Fernanda, vamos fazer isso direito, né? Vamos conversar com Deus direito. Não, você não tá falando com ele da melhor forma. E eu lembro que eu falei, né? Como se eu estivesse conversando com um amigo em voz alta mesmo, conversei mesmo. E a oração simplesmente durou, de verdade, 1 hora e foi seguindo. E é muito bom quando a gente entrega para Deus em oração, em sinceridade. Porque Deus, ele se importa com a gente e ele quer, sim, ouvir o que você tem a dizer. Ele se importa, sim, com o que você tem a dizer para ele. Bom, irmãos, nesse capítulo, o pastor vai falar algumas coisas também sobre pedir sinais para Deus em oração, né? E eu não vou falar, porque senão vai perder a graça, os irmãos vão perder o interesse de ler este livro que é maravilhoso. Então, no capítulo 8, se você quiser saber se podemos ou não pedir sinais para Deus em oração, leia o livro que você vai descobrir. Belezinha? Então é isso, meus queridos. Nós ficamos por aqui. Agradecemos a todos que estão acompanhando mais essa série de episódios. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar esse episódio. Comente aqui, deixa aqui nos comentários o que você está achando desse livro, se você está lendo com a gente, se você já leu, o que você acha sobre oração, qual é o seu testemunho de oração também, se você quer contar pra gente, conte pra gente. E não se esqueçam de nos seguir também lá no Instagram, que é @tuporém.podcast. E é isso, até a próxima, tchau, tchau!